Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026, e eu venho trazer uma atualização muito importante sobre a pensão por morte. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires, contadora e advogada previdenciária. A pensão por morte continua sendo um dos benefícios mais importantes da Previdência Social, pois garante proteção financeira aos familiares do segurado após seu falecimento. Em 2026, permanecem em vigor as regras estabelecidas pela reforma da Previdência, trazendo critérios específicos para cálculo do valor, duração do benefício e definição dos dependentes que podem receber a pensão. O valor da pensão por morte é calculado com base em uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado falecido, ou da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito. A esse percentual são acrescentados 10% para cada dependente habilitado, até o limite de 100%. Em 2026, o benefício respeita o salário mínimo nacional de R$ 1.621 como piso e o teto previdenciário de R$ 8.475,55. Quem tem direito à pensão por morte? A legislação previdenciária divide os dependentes em 3 classes. Classe 1, dependentes prioritários. Cônjuge, companheiro ou companheira em união estável, filhos menores de 21 anos, filhos inválidos ou com deficiência. Nessa categoria, a dependência econômica é presumida, não sendo necessária a comprovação. Classe 2. Pais do segurado falecido. Nesse caso, é necessário comprovar dependência econômica. Classe 3. Irmãos menores de 21 anos, irmãos inválidos ou com deficiência. Também é exigida a comprovação da dependência financeira. Importante destacar que os dependentes de uma classe excluem automaticamente os das classes seguintes. Quanto tempo dura a pensão para cônjuges e companheiros? A duração do benefício varia conforme a idade do dependente na data do falecimento e o cumprimento de requisitos mínimos. Se o segurado tiver realizado menos de 18 contribuições ao INSS ou se a união estável tiver menos de 2 anos, a pensão será paga por apenas 4 meses, salvo nos casos de morte decorrente de acidente. Quando os requisitos são cumpridos, a duração segue a seguinte tabela. Menos de 22 anos, 3 anos. De 22 a 27 anos, 6 anos. De 28 a 30 anos, 10 anos. De 31 a 41 anos, 15 anos. De 42 a 44 anos, 20 anos. 45 anos ou mais, pensão vitalícia. Prazo para solicitar o benefício. Para garantir o pagamento retroativo desde a data do óbito, o pedido deve ser feito dentro dos seguintes prazos. Até 180 dias após o falecimento para filhos menores de 16 anos, até 90 dias após o falecimento para os demais dependentes. Se o requerimento for realizado após esses prazos, o pagamento será devido apenas a partir da data do pedido. Como funciona o cálculo das cotas? O número de dependentes influencia diretamente o percentual da pensão. Exemplo com apenas um dependente, 50% da cota familiar, 10% da cota individual. Total, 60% do benefício. Exemplo com 2 dependentes, 50% da cota familiar, 10% para cada dependente. Total, 70% do benefício, dividido igualmente entre ambos. Quando um dependente perde o direito, sua cota individual deixa de existir e não é redistribuída aos demais. Filhos fora do casamento têm direito? Sim, a legislação brasileira garante igualdade absoluta entre todos os filhos, independentemente da origem da filiação. O chamado filho havido fora do casamento possui exatamente os mesmos direitos dos demais filhos, inclusive na divisão da pensão por morte. Se o nome do pai constar na certidão de nascimento, o direito poderá ser reconhecido normalmente. Caso contrário, poderá ser necessária a ação judicial para reconhecimento da paternidade. Netos podem receber pensão por morte? Como regra geral, não. A legislação previdenciária não inclui netos entre os dependentes automáticos do segurado. Entretanto, situações excepcionais podem ser analisadas pela Justiça, especialmente quando houver guarda judicial definitiva ou comprovada dependência econômica integral em relação aos avós. Acúmulo com aposentadoria.
é possível acumular pensão por morte e aposentadoria. Contudo, após a reforma da Previdência, o beneficiário recebe integralmente o benefício de maior valor e apenas uma parcela do benefício de menor valor, conforme regras de redução previstas na legislação. Por que o INSS não paga mais 100% da pensão? Antes da reforma da Previdência, a regra geral garantia 100% do valor da aposentadoria. A partir de novembro de 2019, foi criado o sistema de cotas familiares. Segundo a justificativa do governo, a mudança levou em consideração que determinadas despesas pessoais do segurado falecido deixam de existir após o óbito. Assim, a estrutura familiar seria mantida pela cota familiar de 50%, enquanto cada dependente receberia uma cota adicional de 10%. Quando a pensão pode chegar a 100%? Existem situações específicas. Quando houver 5 ou mais dependentes habilitados. Quando existir dependente inválido ou com deficiência grave reconhecida pelo INSS, observadas as regras previdenciárias aplicáveis. É possível derrubar a regra dos 60% na Justiça? Diversas ações foram ajuizadas questionando a constitucionalidade da reforma da Previdência. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já validou as regras gerais da reforma, incluindo a sistemática de cálculo da pensão por morte. Por isso, atualmente, a regra dos 60% permanece válida, salvo hipóteses previstas expressamente na legislação. Foi no governo de Jair Bolsonaro que o cálculo da pensão por morte foi alterado, reduzindo o valor base do benefício. A mudança ocorreu por meio da reforma da Previdência, Emenda Constitucional número 103 de 2019, promulgada em novembro de 2019. O Supremo Tribunal Federal analisou essa alteração em junho de 2023 e validou as novas regras, decidindo por maioria que a redução estabelecida em 2019 é constitucional. Gostou deste conteúdo? Inscreva-se no canal EJS Notícias, ative o sino das notificações e acompanhe nossos vídeos sobre INSS, aposentadorias, pensões, reforma da Previdência, direitos dos segurados e principais decisões dos tribunais. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Informação de qualidade faz toda a diferença na hora de defender seus direitos previdenciários. Que Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo.